Vou mandar para você. Pronto, Ana, pode começar a nossa. Já podemos? Ver com os olhos do coração, escutar os ruídos do mundo com os ouvidos do coração, prescrutar o futuro com a atenção do coração, recordar as acumulações do passado através do coração. Assim deve-se percorrer impetuosamente o caminho da ascensão. É com este pensamento e com este princípio que hoje, 1º de junho de 2022, nós vamos ter hoje a oportunidade de conversar com Lúcia Helena sobre um tema tão importante ligado à energia monetária, ligado à abundância e à prosperidade. Então, hoje Lúcia Helena vai trazer a abordagem da nova economia, radiação e prana das formas. A Lúcia Helena é astróloga e diretora da Escola de Astrologia de Safé, na Argentina. Então, Lúcia, além de tudo isso, né, da grande amiga e colaboradora, está trazendo esse tema tão importante no momento em que o mundo está passando por profundas transformações de toda a ordem. E nós sabemos que a questão da economia é uma situação que está sendo realmente transformada e que nós temos ainda muito o que aprender sobre esse tema para também ser semeadores dessa nova economia no nosso planeta. Então, nós, durante o evento, é importante que deixem os microfones fechados para que Lúcia Helena possa ter a sua fala e que, posteriormente, poderemos fazer as perguntas e aí é o momento de trocarmos a nossa conversa com Lúcia Helena para um melhor entendimento do assunto. Então, Lúcia Helena, nós damos boas-vindas a todos que estão aí presentes, aos que vão chegar, a quem vai assistir posteriormente a gravação. E para você, Lúcia, as nossas boas-vindas especiais, devido ao tema tão importante e sempre a sua boa vontade em contribuir e colaborar com o seu conhecimento. Então, a Casa dos Vate, Instituto Heurich, Ecobairro Brasil, a Unicósmica, todos agradecem de coração a você por essa oportunidade, por esta cooperação. Então, namastê, Lúcia, uma boa palestra e todos nós deixemos que o nosso coração, essa semente, né, que Lúcia está trazendo, penetre nos nossos corações para que nós possamos também ser um colaborador, um cooperador nesse processo de transformação. Namastê, Lúcia. Namastê, namastê, Ana, namastê, grupo querido da Casa dos Vate, do Instituto Heurich, da Unicósmica, do Ecobairro, da Estrela, da nossa estrela que pulsa como a estrela da manhã. Namastê, meu coração sempre se enche de alegria, não apenas por compartilhar experiências, mas também, sobretudo, por compartilhar experiências entre iguais na caminhada, entre aqueles que têm o mesmo propósito, que é o propósito de evolução deste planeta, o propósito de evolução da humanidade, um propósito totalmente ancorado de serviço à vida. Eu vou começar a compartilhar aqui os slides e vou pedir a vocês que me deem uma sinalização caso vocês não estejam vendo aí o passar dos slides, né? Porque o tema, o passar dos slides, porque há uma questão que eu ainda não consegui resolver, eu não sei por que os slides se colocam, passam para mim, não passam para todos. O tema que eu vou desenvolver... Lucinha, você já abriu a tela toda do slide? Já abri a tela toda. Ainda está fechada. Está aparecendo ainda está os slides. fechada?
Então, as slides do canto ainda estão aparecendo. então eu não sei como abrir a tela toda. Eu só sei fazer Paulinho assim. ainda está aí, que Paulo tem uma Eu estou. Ô, experiência. Lúcia, aí embaixo no rodapézinho, lá no cantinho direito, tá vendo? Tem uns íconezinhos. Sim, sim, eu abri. Sim. O segundo, não sei se é esse ou outro. O do meio. Clique no do Ah, meio. Veja aí se ele funciona. o do Não. meio aparece Volte assim. não. Então, volte de novo lá para o tipo. Volte para o anterior. Esse é a apresentação de slides em Não, tela já volte cheia. para o apresentão. Volte para o anterior que você estava. Que é justamente onde estava um cálicezinho. E Tipo passou o um cálice, do slide? lado direito. Não, não, não. Está tudo aberto agora. Você clica no primeiro slide, dá 2 cliques no primeiro slide que volta. Isso. Já voltei. Já retornou. Agora é para abrir o slide inteiro que eu falo. Você tem um íconezinho para abrir. Sim, o ícone não para está abrir, funcionando, Albério. o ícone para abrir que eu tenho é como se fosse um cálice. É o que eu estou Isso. fazendo. É o que eu estou fazendo. Eu estou abrindo E não sobre está o abrindo. cálice. Não, ele tem tido problema direto no Zoom com isso, viu, Lúcia? Eu acho que. Eu estou vendo aqui o slide perfeitamente. Eu acho que dá para a gente tocar para frente. Ah, Dá para perfeito. ver. Só não está aberto totalmente, entendeu, Luciano? Você pode ir passando, mesmo assim, você pode ir passando, sem problema. Está ótimo, Lúcia. Dá para Está ver. ótimo. Dá Está para ótimo. todo mundo ver. Vamos em frente. Ok. Então, o tema sobre o qual eu vou comentar e o tema que eu vou compartilhar com os meus companheiros de jornada é a nova economia, radiação e prana das formas. Vamos ver se passaram para vocês o slide ou não? Há um novo slide. Não, não passou por novo, não. Aí você vai fazer o seguinte: você vai selecionando lá pelo lado esquerdo. Só um instantinho. Já saí. E agora? Há um novo slide? Inclusive aberto. Inclusive todo aberto. Todo aberto. A evolução é importante. Dois parágrafos da Agni Yoga para a nossa conversa, a guisa de introdução. Por que falarmos em nova economia? 2 parágrafos da Agni Yoga. O primeiro parágrafo, a evolução é importante, não a da humanidade terrestre, mas a da humanidade do universo. Se esta simples fórmula pudesse ser adotada pelos corações humanos, toda a abóbada celeste se tornaria tangível. Nova Era, Comunidade, parágrafo 32. Como pássaros por toda a terra, como abelhas sobre todas as flores, nós podemos absorver a unidade do universo. Nova Era, Comunidade, parágrafo 14. Passou o slide? Novo Passou, slide? Sim. Ótimo. Por que nova economia? Por que falarmos em nova economia? Não é uma questão de falar tão só, não é uma questão também tão só de trabalhar estratégias que têm relação com nova economia. A questão da nova economia, de uma nova economia, transcende a dimensão da Terra, transcende a dimensão da humanidade da Terra e a condição de existir uma nova economia enquanto estratégia, enquanto ideal a ser manifestado, tem relação com alguns aspectos fundamentais. Primeiro aspecto, todo o cosmos está em evolução, todo o cosmos está em progressão para adiante. O Pai-Mãe, Deus Pai e Mãe, respira essa tensão. Portanto, nova economia é uma questão que está vindo não da dimensão
de pessoas que estão em processo evolutivo no planeta. A exigência de uma nova economia está sendo posta como uma condição sine qua non de cumprimento da lei que é uma lei de evolução do próprio cosmos. A evolução ressoa nos mundos desde o mundo ardente. A Terra está em consonância com esse ressoar e ouve o chamado. Portanto, as pessoas, os servidores, aqueles que estão em cooperação, pensando numa nova economia, estão em constante alinhamento com o logos do planeta, com o logos solar e com a entidade que nós conhecemos ou que nós nomeamos como abóboda celeste. A abóboda celeste é o corpo de uma entidade extremamente poderosa, que marca para a humanidade, se a humanidade soubesse ler o céu, os passos necessários para a evolução, passos que são indicados através do movimento daquilo que aparece no corpo desse ser, que se chama abóbada celeste. Por que nova economia? Porque a concepção imaculada está em andamento para um novo degrau na espiral evolutiva. O que se entende por concepção imaculada? Nós temos uma noção de que concepção imaculada estaria relacionado ao fato de voltarmos ao ato original, ao átomo permanente, ou seja, ao momento da criação, quando apareceu o átomo que deu origem àquele corpo, ou que deu, portanto, que deu origem ao planeta, que deu origem ao planeta Terra, que deu origem ao sistema solar, que deu origem à galáxia. Concepção imaculada vai além dessa experiência, além dessa experiência de formação do átomo permanente, ou do primeiro átomo. A concepção, a condição, ou a noção de concepção imaculada está presente na intenção, no motivo, na motivação que faz com que haja algo a ser criado. Então, é o momento em que se trabalha a própria formação do átomo. E a formação do átomo, ela corresponde a um processo variável à medida que há evolução. Então, pensamos que existe um átomo que seria o átomo zero, mas esse átomo zero lança, eu estou usando isso de forma didática, mas esse átomo zero que está preso a uma concepção imaculada, ou seja, a um motivo que estava na mente e no coração de Deus para fazer existir o planeta Terra, esse átomo que está preso ao momento de decisão e de intenção de Deus Pai e Mãe, esse átomo, à medida que o corpo criado vai evoluindo, esse átomo vai lançando fractais que repetem a sua própria fórmula, mas repetem a sua própria fórmula numa condição de graduação sonora, acústica, graduação luminosa. A Terra está sendo atraída para esse caminho de concepção imaculada. Por isso, a noção, a ideia, a inspiração, a estratégia, o caminho para a nova economia. Atenção. Deus Pai e Mãe estão em momento de tensão. E essa tensão é marcada por uma combinação entre luz é um fator ligado ao segundo raio, porque o nosso sistema solar é um sistema solar de segundo raio, o universo é um universo de segundo raio, luz, segundo raio, som, primeiro raio, a intenção e a ordem, faça-se a luz, por exemplo, e cor, terceiro raio. Essa combinação, luz, som, cor, é a combinação que dá origem a qualquer forma a ser criada no próprio universo. A atenção,
luz, som e cor estão preparados para um novo átomo permanente, para uma nova fagulha desse átomo permanente. Por que falarmos em nova economia? Porque materializarmos uma nova economia. Por quê? A Terra é um ser vivo, assim como eu, como Ana, como Albério, como Paulo. A Terra é um ser vivo que expressa o terceiro raio, cuja lei é a lei da economia, justamente a lei da economia. Qual é o mote do terceiro raio? Sou o propósito mesmo, as leis que se alinham dentro de uma lei maior. Portanto, esse momento da nova economia é um momento em que a Terra expressa sua condição de ser vivo, passando por um processo iniciatório, e um processo iniciatório que tem a ver com a condição máxima do terceiro raio, o respeito a uma lei maior, justamente a lei de evolução. Ou seja, temos que pensar que nova economia não é uma questão apenas do planeta Terra, ou do sistema solar que abriga o planeta Terra. Essa condição de nova economia é uma condição que está movendo os processos de evolução do próprio universo. Também, por que nova economia? Porque estamos em processo de trabalhar o corpo da vida una. O corpo da vida una, e se pensarmos que a Terra é um ser vivo, o corpo desse ser vivo, que a Terra, está alinhado a esse processo de vida una. Através de que etapas? Uma etapa que se chama ser, que o mestre tibetano caracteriza como a condição de autoconsciência e percepção, e isso representa o trabalho que está ocorrendo na cabeça e no cérebro desse corpo vivo que é o planeta Terra, e, por extensão, na cabeça e no cérebro de toda a humanidade, de todos os seres que evoluem dentro do reino humano, naquilo que representa o embrião do que conhecemos como cabeça e cérebro nos reinos sub-humanos, no mineral, no vegetal e no animal. O segundo movimento é o movimento de viver. O que é viver? É energia, coerência, adesão. Considerando a Terra como ser vivo, é a dimensão que se associa ao coração da Terra, ao sangue que circula em todo esse corpo que se chama Terra. Portanto, também é uma dimensão que diz respeito ao nosso coração, enquanto seres humanos, e à circulação do sangue. É uma dimensão relacionada ao mover, que representa resposta e integração a todo esse processo de manifestação de vida una, e essa resposta se dá através do estômago, do fígado e do pâncreas, portanto, de órgãos que estão relacionados ao plexo solar, seja o plexo solar da Terra como ser vivo, o nosso próprio plexo solar, o plexo solar que está associado ao corpo do logos solar, a todos os seres que estão vinculados a esse movimento de evolução. E por que pensarmos em nova economia? Não é apenas, do ponto de vista da Terra, uma questão de sustentar para que o planeta seja uma casa onde todos possam viver em harmonia, onde todo o seu fluxo de fotossíntese possa ocorrer, onde haja uma homeostase. Não é só uma questão de sustentar, é também uma questão de regenerar aquilo que foi destruído. Por isso, hoje, as economias que estão bem avançadas nessa direção de novas estratégias de economia para pensar uma homeostase do planeta, ativam negócios que são regenerativos, não apenas negócios sustentáveis, mas negócios que possam
consertar aquilo que foi destruído ou dilapidado pela má ação da humanidade. Nesse processo, sustentar, regenerar, nós, como seres humanos, e aí eu estou falando especificamente da Terra, estamos sendo ajudados por entidades do mundo ardente, ou seja, pelo Espírito da Paz, como diz a grande invocação, que as forças da luz iluminem a humanidade, que o Espírito da Paz, uma entidade que se chama Espírito da Paz, um grande ser extraplanetário, que o Espírito da Paz se difunda pelo mundo. Também estamos sendo ajudados pelos senhores da liberação, como diz o primeiro verso da segunda invocação, da segunda estrofe da grande invocação, que os senhores da libertação se manifestem, que eles tragam socorro aos filhos dos homens. Estamos sendo também bafejados pela energia do cavaleiro que chega do lugar secreto e vem até nós. Esse cavaleiro é o próximo avatar, é o avatar que vem com o espírito da nova era, ou o Kalki Avatar, como está na pintura de Nicholas Roerich, como está no ensinamento de Helena Blavatsky. E mais adiante, a própria segunda estrofe da grande invocação diz: a hora do serviço da força salvadora agora chegou. Então, há um grupo de seres, de entidades do mundo ardente, que se chama Força Salvadora. E tudo isso está concentrado na afirmativa. A ajuda ativa de todos os que conhecem a verdade também está aqui. Considerem aí entidades do mundo ardente, mas também considerem entidades ou seres ou grandes mentes avançadas que são as mentes extraplanetárias daquilo que a Agni Yoga chama de os mundos distantes. Os mundos distantes. Em primeiro lugar, Ursa Maior, Pleiades, Sírios, na constelação do Cão Maior, porque esses mundos distantes constituem os 3 centros planetários. Ursa Maior, Shambhala, as Pleiades, Humanidade, e Sírios no Cão Maior, hierarquia. Mas considerem também entidades que vêm dos mundos distantes, de Aldebaran, de Urano, de Netuno, dos planetas que são chamados planetas transsaturninos. Por que transsaturninos? Porque Saturno é um grande irmão da Terra. Assim como a Terra é um planeta de terceiro raio, Saturno é também um planeta de terceiro raio, só que ele é já um planeta sagrado, portanto, é o planeta que faz, em relação à Terra, cumprir a lei. Voltando, há seres que vêm dos mundos distantes, vêm de Urano, de Netuno, de Plutão, de Vega, da constelação de Lira, vem de outros sistemas solares que já estão, outros sistemas solares, outros sistemas planetários, outros espaços desse grande corpo da abóbada celeste, espaços esses que já lograram evolução, que já estão numa dimensão de poder contribuir para que a vontade de Deus se cumpra. E essas entidades vêm para ajudar a humanidade a evoluir, a cumprir o seu papel de paladino do movimento de evolução. O primeiro tópico que eu gostaria portanto, de apresentar, tendo em vista essa introdução de por que nova economia, é um tópico relacionado à etimologia das palavras. Essa etimologia eu estou apresentando à guisa de reflexão. O que significa economia?
vem do grego oikos, que significa casa, lar, e nomos, administrar. A economia é a arte de administrar bem a casa. Não pensem que isso está apenas relacionado ao planeta Terra. Se lembrem de que a lei da economia é uma lei de Deus Pai Mãe. É a terceira lei de Deus Pai Mãe. É a lei que está associada à inteligência ativa de Deus Pai Mãe. É a lei que está associada à condição de que Deus Pai Mãe administra a casa que ele cria, administra muito bem essa casa com as leis, que são leis que se marcam através da beleza, da harmonia e da sinergia. A palavra abundância. O que significa abundância? Abundância vem do latim abundare, que significa recobrir e inundar. É uma das grandes palavras da língua portuguesa e das línguas latinas, porque a raiz undare quer dizer onda. Onda quer onda, e essa raiz undare está relacionada a uma entidade que é trabalhada nos Puranas da tradição védica, portanto, uma entidade que se chama Narayana. Narayana é o ser que habita o coração superior, ou seja, é um ser que tem uma localização na timo, e é o ser que trabalha a condição plena de sutilização do coração. O fluxo de abundância tem a ver com o fluxo de Narayana. Narayana é o espaço do coração, não apenas da humanidade, ou do logos planetário, ou do logos solar, mas Narayana é aquele que traz as ondas que manifestam o coração de Deus pulsando para criar. E onda também está associado, essa palavra onda, ou essa raiz, esse verbo undare, está associado a um outro movimento cósmico, a um outro, portanto, ser que os Puranas nomeiam como o ser ou os seres que estão associados à música das esferas. Tivemos no seminário de Agni Yoga uma palestra maravilhosa sobre a música das esferas, e a música das esferas está relacionada a um grupo de seres que se chama os Gandharvas, cujo líder é Vana, o grande Gandharva que trabalha em união com Narayana para emitir o som que corresponde à luz que saiu da mente de Deus. Então, a luz da mente de Deus e o coração e o amor do coração de Deus estão concentrados nessa palavra abundância. Prosperidade vem do latim prosperare, que significa ter sucesso, obter o que deseja. De pró, a favor, mais esperança. Esperança, ou essa virtude, que é a virtude da esperança, eu costumo dizer, e é um ensinamento também antigo, é uma virtude tipicamente humana, porque Deus Pai e Mãe não precisa ter esperança, ele absorve a esperança que os humanos têm, porque Deus Pai e Mãe não esperam, eles sabem aquilo que vai acontecer, aquilo que está além do tempo. Eles têm toda a absorção da energia de tempo e espaço. Esperança é uma qualidade naturalmente e essencialmente humana. A palavra riqueza, que significa riqueza? Riqueza
vem de reikis, reikis que significa poderoso e rico, o que flui através do poder. Então, riqueza significa aquilo que flui através do poder de Deus, aquilo que vem através, portanto, de uma síntese entre a vontade inteligente, o amor inteligente e a atividade inteligente. Riqueza é essa síntese entre as três condições essenciais de Deus Pai e Mãe para produzir beleza, harmonia e sinergia. A palavra dinheiro, de onde vem? Vem do latim denarius, que é uma moeda romana, mas vejam que coisa magnífica e como nós deturpamos a condição original que traz esta palavra. A raiz di significa dois e provém do sânscrito ior, que significa energia vital. Portanto, dinheiro, originalmente, é aquilo que nasceu para ser dividido, compartilhado, porque a energia vital não está exclusivamente, ou não é retida exclusivamente na mente e no coração de Deus, ou em Deus Pai e Mãe. A energia vital é algo que flui como um rio a partir de Deus Pai e Mãe para tornar o universo belo, simétrico, harmônico e sinérgico. E o que é lucro? Lucro vem do latim lucrus, que significa o que flui na luz. Portanto, nós deveríamos ter a luz fluente do coração de Deus como o lucro da nossa experiência cotidiana. Anlu é a direção, essa é a tradição oriental, a tradição budista. Anlu é a direção sudoeste, a direção da paz e da felicidade. E, finalmente, a palavra pobreza. Vejam que coisa incrível. Vem de pobre e mais o sufixo esa. Pobre vem do latim pauper, que é radicado, esse latim, essa palavra, é radicada em palcos, pouco. Esse étimo, pouco, ou palcos, está ligado a parere, que é produzir, que é o verbo latino que significa produzir ou parir. Aplicado, verbo esse, que é tanto aplicado no latim às aves que parem, como também às mulheres. No conceito original, portanto, pobre não é quem tem pouco, mas é quem produz pouco. Por isso, a desvalorização da mulher. Ideologicamente, consideramos que a mulher é aquela que produz pouco, ela produz apenas, ela tem uma função apenas de produzir filho, de parir. Bases espirituais da nova economia. A nova economia não é apenas uma questão de estratégia. Economia circular, economia de Francisco e Clara, economia Donat, economia de novos horizontes, economia da inovação. Não é apenas uma questão de estratégia, não é apenas uma questão de visão estratégica relacionada a recursos. A quaisquer dimensões de nova economia, quaisquer produtos que tenham que se rotular como nova economia, precisam atender ou precisam expressar bases espirituais. Antes de falar nelas, 3 parágrafos também da Agni Yoga. A existência de um ser cósmico certamente deveria ter sua predestinação, mas a humanidade está aspirando tão cegamente a seu próprio estreito horizonte que ela não pode discernir sua destinação cósmica. Então, ter uma nova economia, uma nova dimensão da economia, representa um resgate do caminho da própria humanidade e um alargamento do horizonte de visão da própria humanidade. A humanidade retomando a sua destinação cósmica. Segundo parágrafo, estudando as acumulações da energia psíquica,
o primeiro parágrafo, infinito 1, parágrafo 316, primeiro parágrafo destacado. Segundo parágrafo, estudando as acumulações de energia psíquica, pode-se notar que a energia age de maneira semelhante à pulsação do cosmos. Os fluxos e os refluxos acumulam poder. Como um tecido finíssimo, cria-se uma teia de cooperação, unindo os centros pelo fio ardente. Como um complexo resplendor do universo, a energia psíquica brilha com os fogos. Alguém pode dizer, se a conscientização da energia psíquica leva aos confins do universo, não é melhor evitar esta energia complexa? Realmente não se pode evitar aquilo que por si mesma se aproxima de nós. O que esse parágrafo 517 do livro Agni Yoga nos ensina? Quando Deus respira, Deus está trabalhando com a sua respiração energia psíquica original, que ele transforma em matéria lúcida. Então, assim como nós respiramos e, através da nossa respiração, podemos atrair energia psíquica e manifestar matéria cheia de luz, isso que nós fazemos é apenas a imagem e semelhança daquilo que Deus faz. Portanto, não há possibilidade de nós pensarmos num planeta que não tenha, nesse momento, um movimento para uma nova economia, porque essa energia está vindo da própria respiração de Deus Pai e Mãe. Manifestação do princípio. Então, quais são as bases dessa nova economia? Essa nova economia, ou essas novas economias, essas estratégias, precisam manifestar o princípio vida como vontade orientadora, propósito, incentivo básico, entusiasmo. Isso é fogo elétrico, isso é espírito, isso foi tratado de forma bastante minuciosa na palestra do Albério Rício, na palestra que tratou de imã cósmico no Seminário Nacional de Agni Yoga. Como força coerente, manifestação do princípio vida, como força coerente, fogo solar, fogo da alma. Como atividade dos átomos, fogo fricativo, o corpo. A nova economia, ou as estratégias que representam nova economia, elas têm como dimensão expressar alma. Não, alma como relação entre espírito e matéria. Então, a matéria que produz um novo olhar sobre os recursos, ela é impregnada pelo espírito. Alma como vínculo entre Deus e forma. Então, tudo aquilo que é tratado como forma na nova economia precisa expressar esse vínculo com a divindade. E tudo aquilo que for tratado como recursos e novo olhar nas novas economias representam um outro nome para o princípio crístico. Cristo em mim, ou Cristo em nós, esperança de glória, como disse São Paulo. Outras bases espirituais, 3 aspectos ou trindade essencial no homem. O movimento da nova economia não é só um movimento circunscrito a pessoas que pensam a nova economia ou que estão inspiradas por isso. Como o movimento da nova economia é um movimento iniciatório, todo o corpo que se chama abóbada celeste está passando por esse movimento iniciatório de nova economia, isso se manifesta no corpo físico, mesmo de quem não tem consciência de pensar de forma diferente a utilização dos recursos do planeta. Por quê? Porque essa energia que vem da mente e do coração de Deus é uma energia que alcança o cérebro, o coração e o sistema respiratório de cada ser humano. É uma energia que alcança o sistema nervoso, ou seja, o sistema cérebro-espinal, o sistema sensório-nervoso, o sistema periférico nervoso de qualquer ser humano, e atinge
qualquer ser humano, na sua totalidade, de carne, de músculo, de osso. Então, a mensagem que o corpo e as células do corpo de cada ser da humanidade, desse planeta está recebendo, a mensagem é a seguinte: reconhece a si mesmo, vê as formas em seu ambiente, aprende a relacionar os aspectos de si com os aspectos de outras formas de manifestação e cria. Mas cria de que maneira? Cria através não apenas de uma consciência que é posse, não apenas de uma autoconsciência que é para os meus. Crie a partir de uma consciência que é grupal, que se expande para uma consciência que é planetária, solar, galáctica e cósmica. Crie na dimensão do infinito e da vida abundante. E aí o parágrafo da Agni Yoga diz: tudo que é relacionado com o planeta é coordenado como os órgãos de um corpo. Portanto, é impossível olhar cada ser humano como um indivíduo isolado. Isso é a 163. Isso significa, expõe o fato de que quem está mergulhado como um servidor, trabalhando na dimensão de estratégias de nova economia, sejam elas, por exemplo, e aí temos o companheiro, o irmão Paulo Santos, trabalhando a economia de Francisco e Clara, todas as pessoas que estão trabalhando dentro desse viés da nova economia estão trabalhando e produzindo um efeito na humanidade como um todo, porque não há possibilidade de separar seres que trabalham para a nova economia, seres que não trabalham. Por isso, a luta entre forças da luz e forças que estão no caminho da escuridão e das trevas é tão intensa nesse momento. Leis que fundamentam qualquer trabalho da nova economia. Lei da criação. A lei da criação significa como é que nós, através da estratégias de nova economia, ativamos os 3 fogos, o elétrico, que é vontade, ativamos o fogo, que é o solar, o fogo do coração e da mente, ativamos o fogo por fricção, que é o fogo da atividade inteligente. A lei da criação é a lei que está relacionada ao primeiro raio, à vontade divina manifestada. E o parágrafo que eu escolhi para representar essa lei é o parágrafo 50 do Livro Infinito. O impulso de vida vive dentro do homem e em tudo que está fora dele. A essência da vida do cosmos liga tudo o que existe. Por isso, a ajuda ativa está disponível para aqueles que estão trabalhando, sobretudo na dimensão da nova economia. O Homo econômicos surgiu a partir do Homo sapiens, portanto, a partir da vinda dos senhores da chama e da condição de consciência e autoconsciência. Este Homo econômicos cria e se relaciona, e, portanto, a economia, a organização da casa, é uma criação que sustenta relações, assim como no universo tudo está entrelaçado, e os cientistas fotografaram a teia cósmica, assim é embaixo também, através da atividade da economia, do Homo econômicos. O dinheiro é, portanto, uma forma de comunicação, uma troca criativa material de energia que, em seu momento original, estava, por isso as culturas antigas tiveram essa condição. No momento original, o dinheiro estava associado, em termos de forma de comunicação, a um deus ou uma deusa que trazia segurança, riqueza, prosperidade, como a deusa Lakshmi, como a Tara verde, que é a Tara da abundância. Portanto, dinheiro implica uma relação básica de pertencimento ao cosmos. Nos volumes da exteriorização da hierarquia e da psicologia esotérica, são 2 textos de Alice Bailey,
que expressam o ensinamento do mestre tibetano, que é o mestre do Alcu. O mestre do Alcu indica que o dinheiro representa a expressão inferior, portanto, a expressão materializada do terceiro raio, o raio da atividade inteligente, ou seja, o raio da inteligência ativa. Portanto, o dinheiro associa-se à energia vital que flui no universo, prana, e que está manufaturada pelo homem. O mestre chama o dinheiro de prana concretizado. Isso está no texto, nas diversas falas dos volumes da exteriorização da hierarquia. Primeiro, ele foi criado a partir de produtos do reino mineral. O dinheiro criado a partir de produtos do reino mineral. Depois, a partir de produtos do reino vegetal, o papel moeda. E, atualmente, o dinheiro que circula é fundamentalmente o dinheiro em plástico, o dinheiro de resinas de petróleo utilizadas em PVC. O mestre afirma que há um significado profundamente ocultista na declaração do Novo Testamento de que o amor ao dinheiro é a raiz de todo o mal. A humanidade, e o que significa isso? Que a humanidade tem um débito kármico com os dois reinos subhumanos, o reino mineral e o reino vegetal, através da distorção do uso do dinheiro. Dinheiro é fluxo para ser compartilhado, é fluxo de energia vital para ser compartilhado, e também a humanidade tem um débito kármico com o próprio reino humano. Então, por isso o Novo Testamento afirma que o amor ao dinheiro é a raiz de todo o mal. O homem codifica o que deseja ver. E essa condição ligada a dinheiro, em relação à qual as novas economias se contrapõem, essa condição tem relação com o modo como o homem codificou aquilo que ele desejava ver em relação a dinheiro. Medo, sobrevivência, desejo, ganância, orgulho, êxito, status, guru, os grandes gurus, os grandes investidores, o olhar para um Bill Gates da vida como um guru, até o processo de ultrapassar, e essa é a dimensão da nova economia, porque manejar recursos e compartilhar recursos. Propósito como serviço e amor. O que significa esse manejar totalmente karmático do dinheiro e o salto que as novas economias estão permitindo que possa ocorrer em relação ao planeta, em relação à humanidade e em relação aos reinos que estão aqui cooperando conosco em termos de evolução. Em primeiro lugar, a superação disso que a grande mestra Blavatsky chama de a grande ignorância. A grande ignorância é que a humanidade expressa é a ignorância de se pensar separada, separatividade uns dos outros, nação de nação, separatividade do humano em relação aos outros reinos. Isso está presente nas palavras do Cristo Jesus: Pai, perdoai-os, eles não sabem o que fazem, eles são ignorantes. E essa ignorância e esse processo de separatividade está traduzido em condições desafiadoras, vícios, como o mestre tibetano chama, de cada um dos raios. Do primeiro raio, orgulho, e foi o vício que pôs em queda a raça Atlante, que fez submergir o continente. Orgulho. Segundo raio, desejo e aversão. Desejo, aversão, eu me torno egoísta, não amoroso. Terceiro raio, desejo de viver, medo da morte e dor. Quarto raio, polarização. Quinto raio, intolerância, a minha verdade. Sexto raio, fanatismo. Sétimo raio, egoísmo. Medo, perdão, eu voltei, desculpe. A segunda lei é a lei da atração, é a lei da
atração, também chamada de lei da vibração. Por Buda, essa lei é chamada de lei do condicionamento casual. Nas palavras de Jesus, é a lei que representa a lei da semeadura e da colheita, e pela ciência é a lei da ressonância empática. Essa lei trata da seguinte questão: com que me conecto? Com uma cultura da riqueza, com uma cultura da pobreza? Com que me conecto? Com o egoísmo ou com o altruísmo? Com que eu estou e entro em acordo e com que eu me identifico? Com que pensamentos e emoções construo e vivencio a realidade? Ressonância e consonância, ressonância mórfica, inclusive, é um conceito da ciência. Dois corpos em movimento tendem a vibrar na mesma frequência. Um outro modo de ler essa lei é a lei que trata da oscilação quântica. É uma lei ligada ao segundo raio, amor-sabedoria. Então, vejam o que acontece com essa lei. A economia que vivemos, uma economia totalmente baseada na contenção de recursos, na contenção do fluxo da energia vital, está em dissonância com aquilo que ressoa no universo, com aquilo que ressoa vindo da mente e do coração de Deus. Essa dissonância atingiu um momento de grande explosão, ou de maior explosão, nesse contexto de tempo e espaço que nós atravessamos, que é um contexto de mudança de era. Como a lei é inexorável, eu tenho dito que é ou se, ou nós passamos a ressonar como universo, ou então vamos ter um planeta sem humanidade, como vários programas já foram mostrados aí em várias redes de TV. Destaquei para representar essa lei, a ressoa não como um nome, mas como um conceito. O conhecedor alcançará o som que é consoante com a música das esferas. Assim, dirijamo-nos para lá onde soa o próprio infinito, a 79. E a terceira lei é a lei, inclusive, que permeia, as outras duas também, permeiam o trabalho do novo grupo de servidores no mundo, mas especialmente essa lei, que é a lei da responsabilidade. À medida que eu sou elevado, toda a vida é elevada comigo. Isso ensinou Mestre Jesus. Não faças ao outro o que não queres que te façam. Isso ensina a regra de ouro de Confúcio. A escada de ouro de Helena Blavatsky mostra toda uma sequência. Deixa eu acessar pelo menos alguns dos pontos. Mente limpa, eu sei o início, perdão, estou acessando aqui, e convido, eu não sei se a partilha sobre a escada de ouro já aconteceu no Instituto Herick da Paz e da Cultura. Me perdi em termos de tempo. Vida limpa, mente aberta, coração puro, intelecto ardente, clara percepção espiritual, afeto fraternal para com seu condiscípulo, presteza para dar conselho e instrução. São 14 regras, 14 degraus apresentados por Helena Blavatsky, que são manifestações da lei da responsabilidade, do serviço, da atividade inteligente. O grande serviço pode ser o quinhão de cada homem. Uma nova vida entra naquele que ousa trabalhar no grande serviço. Quando a consciência do corpo da humanidade, então temos que considerar que a Terra é um ser vivo, ela está como um ser vivo, recebendo todos esses impactos. Por isso, a inspiração
iniciatória das novas economias, trazida pelas novas economias. A humanidade é um ser, também um ser vivo, constituído nos seus órgãos e células por cada membro humano que está encarnado. Então, quando a consciência do corpo da humanidade, a partir das suas células, os servidores, quando essa consciência estiver expressando essas leis, a radiação produzida pelas formas mentais criadas manifestará a nova economia, não a economia de Francisco e Paulo, não a economia Dennett, não a economia circular, não a economia, economia da inovação, não as diferentes economias que mudam o olhar sobre a utilização dos recursos, mas a nova economia que se chama para todos os recursos estão disponíveis, nova economia que significa espírito de partilha, distribuição correta de recursos, aquilo que a Agni Yoga chama de comensurabilidade e ajustamento ao objetivo, compartilhar de metas e estratégias para a distribuição de recursos, vida econômica cooperativa e dinheiro, vida econômica cooperativa e dinheiro como consolidação da amorosa, viva energia da divindade. Aquilo que é distribuído como energia vital, aquilo que é absorvido não apenas pela humanidade, mas por todos os reinos que aqui evoluem. À guisa de conclusões, há um papel relevante no que diz respeito ao novo grupo de servidores do mundo e as leis do trabalho grupal. E considero que entre essas leis são 7 leis destacadas, principais, destacadas pelo mestre tibetano no Psicologia Esotérica e também no 3º volume do Tratado do Fogo Cósmico, quando o mestre tibetano fala em Agni, utilizado para a evolução da consciência grupal. São 7 leis do trabalho grupal e eu destaco a lei do serviço. É um serviço que, como os servidores, prestamos a esse planeta que tão generosamente nos hospeda, vindos de diferentes pontos desse universo para evoluir aqui. E nos hospeda entregando vida abundante e beleza, beleza do reino vegetal, beleza do reino mineral, beleza do reino animal, beleza na variedade de espécies. O segundo tópico que eu destaco, a dinâmica do invocar e evocar. Precisamos invocar e, sobretudo, nós que trabalhamos na dimensão da nova economia, invocar a ajuda da força salvadora, dos senhores da liberação e a ajuda também de um ser que inspira o espírito de cooperação. Diz a primeira estrofe da grande invocação, ou a primeira grande invocação, que os homens de boa vontade em toda parte se encontrem num espírito de cooperação. O espírito de cooperação que paira sobre a humanidade vem de um grande ser extraplanetário cuja energia se chama cooperação. Para que haja, através dessa invocação, uma resposta do mundo ardente através da hierarquia. E pronunciar on a um o tempo todo é fundamental. On a um quando damos uma doação, on a um quando recebemos uma doação, on a um quando estamos trabalhando alguma estratégia essencial de economia, a grande e a nova economia. Capital da vida, vida abundante, o heptágono como símbolo. Vejam que coisa linda. Masaru Emoto, que foi um psicólogo que trabalhou cristais de água, que congelou as águas, que mostrou que as águas sofriam o impacto do meio ambiente, das palavras que pronunciávamos. Masaru Emoto
congelou água do líquido amniótico de mulheres grávidas. E de mulheres grávidas que estavam em processo de rejeição do filho e de mulheres grávidas que estavam em processo de receber com bem-aventurança aquele ser que estava no seu ventre. O que surgiu dessa recepção amorosa foi o heptágono. 7 raios, 7 seres de raios, 7 condições de evolução da própria mente de Deus. O 7, como o grande número dos processos evolutivos, está no próprio líquido amniótico, mesmo quando a palavra pronunciada ou o pensamento pronunciado não seja o pensamento mais amoroso, mas está lá, o 7 está lá no líquido amniótico, a marca da mãe do mundo, dentro do líquido amniótico de cada mulher que pare, que não é pouco. Quarto tópico, o dinheiro como corpo e sangue. Então, quando Cristo disse, tomai e comei, este é o meu corpo, tomai e bebei, este é o meu sangue, o sangue da nova aliança, o que ele estava trabalhando era a condição do dinheiro como atividade inteligente, como fluir, como doar, como energia atraída para a fonte. As formas mentais e o simbolismo da pirâmide e das montanhas. Por que o dólar tem uma pirâmide na sua expressão de papel moeda? Porque é que há uma concentração de forças e nós temos que invocar essas duas cordilheiras, cordilheira Himalaia, dos Himalaias, não, os Himalaias, e a cordilheira dos Andes. Reparem algo muito profundo. O Himalaia tem uma dimensão, os Himalaias têm uma dimensão mais horizontal, enquanto a Cordilheira dos Andes tem uma dimensão vertical. É uma cordilheira que une o Polo Sul, o sul do sul do planeta ao Polo Norte. Ela atravessa, é uma cordilheira que atravessa do sul ao norte. Então, vejam que essas duas cordilheiras formam em seu corpo o simbolismo da cruz. No centro da cruz está a nova era. A bandeira da paz como um terafim. É tão um terafim, quer dizer, pulsa tanto a mente e o coração de Deus, que quando fotografaram o buraco negro no interior da Via Láctea, apareceu uma representação dos 3 círculos que foram captados por Nicholas Herrick e reproduzidos na bandeira da paz. Os companheiros que trabalham com a estrela da abundância têm que transformar ou têm de trabalhar a estrela da abundância como um terafim. E o trabalho nosso como artífice da nova economia é o trabalho do mago branco, o trabalho da luz, do som e da cor. Mundo ardente, projetando para os ashrams que estão relacionados ao 3º raio, atividade inteligente, ashram, que congrega ajustadores financeiros, o que deve ser manifestado em termos de nova economia. Isso atravessa os éteres da Terra, portanto, atravessa o mundo sutil, o plano astral ao redor da Terra e chega até o mundo denso para projetar aquilo que é o sangue do Cristo, vida abundante. Com isso, eu encerro a apresentação dos slides e quero encerrar a fala com 2 mantras. Um que se chama o mantra da unificação e que está no volume 1 da exteriorização da hierarquia. Os filhos dos homens são um e eu sou um com eles. Eu sou um deles, desculpe. É assim que está o texto. Procuro amar, não odiar. Procuro servir, não escolher serviço. Procuro curar, não ferir.
que a dor traga a devida recompensa de luz e amor, que a alma controle a forma externa, a vida e todos os acontecimentos e traga à luz o amor que subjaz aos acontecimentos do tempo. Que venham a visão e a percepção interna, que o porvir se revele, que a união interior se demonstre e as rupturas externas se afastem, que o amor prevaleça, que todos os homens amem. E quero expressar um segundo mantra. Esse mantra está no Psicologia Esotérica, no segundo volume, no tomo 1. Foi um mantra que os servidores da hierarquia pronunciaram num momento de grande impasse, e no momento em que tinham de escolher que caminho. O mantra foi, aí a resposta que os grandes seres deram foi essa: estou ciente da necessidade, ó Senhor da vida e do amor. Toca o meu coração novamente com amor, para que eu possa também amar e dar. Quero concluir dizendo que o processo de nova economia mostra como não apenas aqueles que militam nas estratégias para novas economias, mas mostra também, em relação a todas as pessoas, a todos os seres de boa vontade, que militam para um planeta sagrado, para a humanidade sagrada e harmônica com a mente e com o coração de Deus, harmônica a todos os reinos. Quero destacar que todos nós temos uma responsabilidade com o sentido maior de nova economia e com essas novas economias. O que quer dizer que, se temos o Paulo Santos trabalhando objetivamente para a economia de Clara e Francisco, a nossa tarefa, a minha, a da Ana, a de qualquer pessoa de boa vontade, é no plano subjetivo dizer: estou ciente da necessidade, ó Senhor da vida e do amor. Toca o meu coração novamente com amor, para que eu possa também amar e dar, e cuidar para a maneira como eu me comporto em relação ao dinheiro que produzo, aos recursos com os quais eu trabalho na minha vida cotidiana. Assim, eu também estou trabalhando pela nova economia. Gratidão. Gratidão, Lúcia, por esse momento maravilhoso, por essas palavras tão incentivadoras para nós. E vamos abrir para as perguntas, mas antes um trecho pequeno do parágrafo da Agni Yoga, é o parágrafo 27 do livro Coração. Só um trechinho que eu achei muito com tudo que você falou. Ele diz o seguinte: um Agni Yogi é econômico em tudo, não por causa da avareza, mas porque conhece o valor da energia que flui do alto. Desse modo, ele tanto poupa a sua própria energia como a que o circunda. Esse é um trecho desse parágrafo. Pronto, é isso. Que maravilha! Espetacular. Fale, Albério, por favor. Vamos lá, vamos às perguntas. Vamos lá, Lucinha. Bom, eu fiquei ouvindo sua fala, maravilhosa, parabéns pela fala. Tudo que a gente tem vontade de falar, né? Que não consegue falar sobre isso, que você está, sobre a nova economia, você colocou aí de uma forma muito brilhante. Mas eu fiquei observando, né? Você falou dos fogos e falou especialmente sobre a alma, né? Esse momento do fogo solar, que é essa integração do espírito com a matéria para gerar essa nova economia. Falou do serviço, mas eu volto também àquela imagem que você trouxe das montanhas do Himalaia e das montanhas dos Andes, formando a cruz, etc. Bom, aí não tem como eu não provocar você. A questão dessa relação, né, entre espírito e matéria, céu e terra, essa cruz horizontal, esses dois traçados da cruz, né, horizontal e vertical. Aí eu pergunto sobre essa nova economia, eu queria que você desse uma alinhada nesse aspecto,
sob o ponto de vista dos dois princípios, masculino e feminino, porque essas imagens que eu trouxe me fazem perceber essa questão da importância dessa harmonia entre masculino e feminino, que, por sinal, nós estamos vivendo essa década. Eu gostaria que você fizesse alguma observação sobre esse aspecto. Maravilha, maravilha, Albério. Himalaias, princípio masculino, Andes, princípio feminino. E que coisa magnífica do ponto de vista da complementaridade e do processo de simultaneidade, o duplo e simultâneo movimento da síntese. Himalaias, masculino, Andes, feminino. Andes, vertical, o vertical tem a ver com o masculino, Himalaia, masculino, e Himalaia horizontal, horizontal tem a ver com o feminino. E o duplo e simultâneo movimento da síntese, ou seja, aquilo que o livro infinito trata como alquimia dos princípios. E que o tal representa no símbolo do yin yang. O masculino e o feminino não estão lado a lado. Um está contido no outro. O masculino é feminino e o feminino é masculino. Isso está gravado no corpo do planeta Terra, através desses grandes senhores de montanha, o senhor que se chama o senhor Himalaia e a senhora que se chama senhora Andes, e senhora Aconcagua, Cordilheira dos Andes. Sim, sim. E por isso também, numa atitude de fazer síntese com o seu conhecimento, Albério, esse grafismo que está vinculado ao corpo das duas cordilheiras é um grafismo que está relacionado ao próprio movimento da humanidade enquanto resgate. A humanidade teve, na sua raça anterior, que foi a raça Atlante, a palavra sagrada a palavra sagrada Tao, que é a grande palavra sagrada da tradição budista, Tao. Nós estamos na raça ariana com a palavra sagrada Aum ou Om. O que estamos vivenciando nessa passagem da humanidade e também como grafismo nessas duas montanhas? Estamos resgatando os processos karmáticos anteriores, sobretudo os processos karmáticos relacionados à raça Atlante, e estamos dando nesse resgate a verdadeira dimensão do Tao. O Tao é o vazio. Não é assim que a tradição budista ensina? O Tao é o vazio. Nem Yin, nem Yang. Taoísta, né? Taoísta. Sim, a dimensão taoísta. Isso. Agora, só uma observação, aproveitando essa imagem que você trouxe, já que você tocou no Tao. Existe no I Ching um hexagrama que chama Tai Paz, que é o hexagrama 11, que ele é formado por 2 trigramas que representam o céu e a terra. O céu, o pai, a terra, a mãe. Então, o princípio criativo e o princípio receptivo. E nesse hexagrama, o céu está embaixo e a terra está em cima. Como a terra tende a descer, que é mais densa, né? E o céu tende a subir, os dois se encontram e geram prosperidade para todos. E esse hexagrama chama Tai Paz, porque é justamente o encontro perfeito do pai com a mãe, do espírito com a matéria, do masculino com o feminino, é que gera prosperidade para todos. Então, essa ideia do Yin Yang, de novo, né, uma provocação para a nova economia, seria o modelo de um perfeito entendimento entre os princípios. De novo, reforçando, nós estamos vivendo a década dos princípios, né, dos princípios masculino e feminino. Nós estamos vivendo esse momento.
Então, mais uma vez, né, reforçando essa condição necessária para que haja prosperidade e abundância para todos e paz, né? Que seria o resultado disso tudo. Perfeitamente, perfeitamente. Arrou, arrou, arrou. Gratidão, você. Tem uma pergunta de Suzana, não sei se você está conseguindo ler aí. Sendo o impulso da vida una, qual o impacto no servir? O impacto no servir está relacionado a como nós nos comportamos ou com que nós nos conectamos, melhor ainda. Com que nos conectamos, porque a lei da atração é a lei que está em maior evidência no nosso cotidiano de serviço, porque é a lei do próprio... Opa, tem uma questão que levantei antes, não sei. Depois... É que ela está complementando com essa pergunta. Eu acho que ela quer que você responda a primeira para depois a segunda. Qual é a primeira, Suzana? Pode mostrar? Deixa eu ver aqui. Deixa eu ver se eu encontro aqui no chat. Pode abrir no chat, isso. Isso. Aham. Deixa eu localizar aqui. Lúcia, então eu vou falar. Pode falar, querida. Eu queria que você, na realidade, você levantou uma coisa assim muito incrível, né? Que há uma mudança no processo ao nível celular mesmo, que é Sim. Essa mudança no nível celular que fará emergir a nova economia. Você fala isso. Sim. Então, é um impulso da vida uno, né? Deus, Pai, Mãe, como você falou, isso é um impulso. Esse impulso. Então, eu queria primeiro que você falasse um pouco mais dessa relação, que seria essa mudança celular que está acontecendo, que fará emergir a nova economia. Eu queria um aprofundamento um pouco mais disso, e a relação disso, desse impulso, então, com o servir. Né? Sim, entendi. Suzana, no que tange a sua primeira pergunta, há um movimento iniciatório para a nova economia, ou seja, é um chamado, uma convocação, não é só um chamado, há uma convocação que vem do mundo ardente, que vem, portanto, da mente e do coração de Deus, para uma nova economia, ou seja, para um movimento de atividade inteligente. O movimento de atividade inteligente é um movimento que está associado ao rodopio em torno do próprio eixo. Então, estamos rodopiando em torno do próprio eixo, Suzana, mas, sabe, no movimento do caracol, nós fazemos a espiral, entramos, ficamos no núcleo da espiral e depois desfazemos a espiral, sempre em torno de um ponto central. Nós estamos vivendo isso. A atividade inteligente é também uma atividade relacionada ao mover da espiral, a passar para um novo degrau. Essa mensagem que está vinda como um chamado e como uma convocação da mente e do coração de Deus, está impregnando tudo aquilo que está vivo no universo, porque todo o universo é vivo. Então, não é apenas um chamado que alcança a Terra ou o sistema. Depois eu vou olhar as outras perguntas. Ou a Terra ou o sistema solar, o nosso sistema solar. É um movimento, é uma situação que está mobilizando todo o universo, essa convocação para uma nova atividade inteligente, para uma nova dimensão de amor inteligente e para uma nova dimensão relacionada à vontade inteligente, mas, sobretudo, amor e atividade inteligente. Muito bem. Isso está, portanto, impregnando o corpo físico de cada ser que é vivo nesta imensidão, ou nessa imensidão que chamamos cosmos, a abóbada celeste, são nomes para
para graus diferentes de expressão do infinito. Muito bem. As células, elas estão sendo contaminadas por essa nova semente. Eu posso não ter nenhuma consciência disso, mas as minhas células têm, porque é inevitável que eu não esteja colada a essa rede. É inevitável que eu não faça parte dessa rede. O que isso pode se traduzir em mim, que sou egoísta, ou então em mim que sou egoísta com os outros e altruísta com os meus? Doenças do coração, doenças da locomoção, o câncer, que é uma doença karmática da raça Atlante, a raça, a nossa raça, na raça ariana, nós aumentamos a quantidade de câncer porque não conseguimos sanar a dívida da raça Atlante ainda. Estamos em processo de sanar, por isso é que há toda essa evolução, toda essa tensão, essa revolução, corrigindo, essa revolução. E essa condição que está afetando a todos, sem exceção, afeta mais fortemente as pessoas que estão vinculadas à lei do serviço, a manifestar a nova economia. Seja essa nova economia, no sentido estrito, uma nova forma de lidar com dinheiro e com recursos, seja essa nova economia no sentido amplo, uma forma de ter atividade inteligente, expressando amor inteligente. Nos afeta mais e nos afeta mais de que maneira? Temos de ter um orai e vigiai mais profundo no modo como nós nos relacionamos com os recursos na nossa vida, no modo como lidamos com o dinheiro, no grau de altruísmo que temos, no grau de fluxo de energia que damos. Então, se falamos, se servimos e temos uma condição de avareza, ou se estamos preocupados o tempo todo em fortalecer a cultura da pobreza, não vai chegar o dinheiro. Com o medo da escassez o tempo todo, nós estamos fortalecendo, mesmo como pessoas de boa vontade, estamos fortalecendo o trabalho das forças que são forças contrárias, forças das trevas. E esqueci de mencionar, e menciono agora, algo muito importante. Quando pensamos em forças da luz, são seres, assim como temos que pensar na Terra como um ser vivo, no Urano como um ser vivo, em Saturno como um ser vivo, no Sol como um ser vivo, como eu me vejo como um ser vivo. Como um ser vivo que é imortal na sua essência, mas que é mortal nas condições de missão que tem. Então, eu tenho uma missão como Lúcia Helena, quando essa missão terminar, tchau, trocar de roupa e passar para outra missão. Isso é evolução. Isso é o que se chama de energia escura, expansão do universo, energia escura. Muito bem. Orai e vigiai, então, pensamentos e emoções coerentes com com esse fluir, com esse doar, com esse compartilhar, com esse não reter, não identificar e não reter. O universo é fluxo, o universo é música que flui. Se tivermos essa condição, as entidades que são as chamadas forças da luz, estarão como ajuda ativa na nossa vida abundante. E leve em consideração que as forças trevosas, elas também são entidades. Entidades, portanto, são mentes ou são seres que atuam. O mestre tibetano, inclusive, mostra no Tratado do Fogo, no Tratado de Magia Branca, o mestre tibetano não só
mostra como ele se refere a seres humanos que não têm alma. Então, há seres humanos encarnados que não têm alma. Portanto, estão a serviço da forma, a serviço da forma. E também os nossos pensamentos e os nossos sentimentos, eles formam, eles criam entidades. Então, existe uma entidade que é medo, existe uma entidade que é escassez, existe uma entidade que é ódio, existe uma entidade que é ignorância, existe uma entidade que é orgulho, entidades. E a hierarquia nos ajuda tanto que existe uma película que aparentemente é um blockbuster, é uma coisa para jovens, algo da Marvel, que se chama Lanterna Verde. E a entidade das trevas é o medo. O herói luta contra o ser que se chama medo. Isso é exatamente. Os 4 cavaleiros do Apocalipse, eles arrasam as nossas vidas, eles são entidades, mas a nossa condição como servidor é criar uma expansão de consciência tal que sejamos capazes, como magos, de produzir formas mentais que se transformem em entidades, tal como a mente e o coração de Deus cria beleza. É isso. Eu acho que respondi a muitas coisas também, a outras questões. Grata, Lúcia, perfeito, muito bom. E recomendo até que vocês assistam os últimos mantras que leu, que sim, eu posso compartilhar, eu posso compartilhar através dos sites, posso deixar na rede, no Ecobairro, na rede Ecobairro, posso deixar no chat, no chat da Unicósmica, posso deixar, sim, esses mantras à disposição. Lucinha, tem umas perguntas, tem uma pergunta de Tosa também no chat, que já Sim. tem algum tempo. Sim, tenho, já vi. Você consegue ler aí, né? Sim, consigo. A Lara está dizendo, quando subirmos o vídeo, podemos colocar na descrição do YouTube. Uhum. Okay. Temos mais alguma pergunta? Tem a da Tosa. Sim, o cruzamento das Tosa. duas grandes cordilheiras representa uma região do planeta, em termos físicos, ou um vórtice energético? Sim. Sim, e Tosa, sim, e esse cruzamento, ele está. Esse cruzamento, o que eu quero responder pegando alguma coisa que o Albério mencionou. Esse cruzamento, ele não está apenas num ponto de interseção entre, se nós prolongarmos a cordilheira dos Himalaias e prolongarmos a verticalidade da Cordilheira dos Andes e fazermos o encontro. Esse cruzamento está onde estão os vórtices energéticos que foram apontados primeiro pelo mestre tibetano, os 5 locais, Londres, Darjeeling, Nova York, Tóquio e oh meu Deus, a cidade da Suíça. Uma Genebra. Cidade da Suíça. Hein? Genebra, isso. Genebra, Tóquio, Nova York, Darjeeling e Londres. Nesses 5 pontos. Também há um ponto no centro da África. Por isso a África dimensionou o Ubuntu. E esse ponto está
na região de Burkina Faso. Por isso também o Espírito da Intimidade, um livro escrito por uma africana de Burkina Faso, Sobofu Somé, o Espírito da Intimidade. Há um outro ponto importante, e aí seria interessante considerar os livros do Trigueirinho. Há um ponto muito importante na Sibéria, que o Trigueirinho chamou de Niscalcat. É um centro e um vórtice de energia. Claro que há um poderosíssimo centro e um vórtice de energia em Fátima, um outro vórtice de energia em Lourdes, Lis, um outro vórtice de energia em Medjugorje, onde apareceram visões da Mãe do Mundo, fragmentos da Mãe do Mundo, através das Nossas Senhoras, são pontos de cruzamento entre os Andes e os Himalaias. E aqui nos Andes, o Aconcagua. Aqui nos Andes, o Aconcagua. O ponto culminante. Claro que todos os pontos chamados pelo Trigueirinho, Aurora, Erques e Mistlitlã, mas a concentração está no ponto culminante, que é o Aconcagua. Inclusive, uma concentração de todos os discos solares. Não há só o disco solar presente dentro do Lago Titicaca, na região da Bolívia. Há outros discos solares. O Brasil também tem um disco solar na região da Amazônia, no estado do Amazonas, da fronteira entre Amazonas e Pará, mas ainda no estado do Amazonas. Há vários discos solares, claro que perto de Uxmal, na Península Maia, há vários discos solares, todos eles orientados para o Aconcagua. Fale, Albério. Lucinha, aproveitando ainda essa questão do cruzamento das cordilheiras, que formam a cruz, na astrologia esotérica, você associaria com qual das cruzes? Com a cruz do discipulado, com a segunda. A cruz fixa, então. A cruz fixa, porque as duas cordilheiras, Albério, essa pergunta sua é espetacular. Sabe por quê? As duas cordilheiras, na verdade, formam, se você olha para as duas cordilheiras e olha do ponto de vista de alguém que olha de Sírios ou olha da Ursa Maior, olha mesmo de Aldebaran, as duas cordilheiras, elas são marcos, elas são grandes terafins vivos, seres vivos, dos pontos aquamundis, porque o planeta Terra é conhecido nos meios extraplanetários como aquamundis. Esse é o nome que o planeta Terra tem no processo de exobiologia. E a Terra é o lado masculino. Vênus é o lado feminino. E pensamos justamente o contrário. Pensamos que Vênus é o lado feminino, pensamos que a Terra é o lado feminino e Vênus é o lado masculino. Não. E só temos essa dimensão porque as duas cordilheiras têm esse princípio, tem essa questão da alquimia dos princípios, e porque as duas formam essa alquimia no corpo da Terra, no aquamundis. Maravilha. É isso. E também, de uma certa forma... Albério, complementando essa sua... Por que eu falei que é a cruz do discipulado? Quando o planeta se transformar num planeta sagrado, teremos o erguer de uma grande cordilheira, que está no útero da Mãe do Mundo, aqui no planeta. Onde é que está fisicamente o útero da Mãe do Mundo?
no espaço que conhecemos como o Grande Caribe. O Grande Caribe. É o útero físico da Mãe do Mundo. Nesse útero se erguerá uma grande cordilheira. Maravilha, Lúcia. Maravilha, E aí muito surge bom. a cruz cardinal, né? Isso. E aí veremos a cruz cardinal. Por enquanto, estamos na cruz do discipulado, na cruz fixa. Maravilha. Gratidão, Lúcia. Ainda estamos sofrendo. Com esse momento, né, já são 20 horas e 36 minutos. Isso, já por favor, Ana, desculpe. O nosso encontro, não, está tudo bem, está tudo no tempo. Eu acho que todos ficaram satisfeitos, né, com esse momento, com as perguntas. E nós só queremos fazer os nossos agradecimentos especiais a todos que vieram compartilhar conosco por esse momento, especialmente a você, Lúcia. Nós fazemos esse agradecimento em nome da Casa Luz Vate, Instituto Heuristic, da Paz e Cultura do Brasil, a Unicósmica e Ecobairro Brasil. Então, nós queremos agradecer a você por compartilhar esse conhecimento que nós sabemos que você traz com tanto amor para nós. Então, é um momento muito especial mesmo para nós agradecermos e desejarmos, né, que realmente essa transformação tão necessária se concretize. Mas para que ela aconteça, é preciso que nós demos a nossa colaboração. Então, eu quero agradecer. Você tem alguma palavra para agradecer, Lúcia? Namastê, gratidão, gratidão, amém. E consideremos que está consumado. Está consumado. A lei é irrevogável e inexorável. Está consumado e este planeta já é um planeta sagrado. Já é. E como diz a Casa das Religiões Unidas no seu mote, o planeta é sagrado e quer paz. Quer paz. E nós Isso. estamos construindo essa paz. Isso. Então, eu quero encerrar para todos aí com o mantra da unidade, que a gente vá para a nossa cama e sejamos embalados, né, por esses conhecimentos tão especiais. Ó vida oculta que vibras em cada átomo, ó luz oculta que brilhas em cada criatura, o amor oculto que tudo abranges na unidade, saiba todo aquele que se sente uno contigo, que ele é por isso mesmo uno com todos os outros. Namastê para todos e muito agradecimento. Namastê. Namastê. Namastê, namastê. Boa noite para todos. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Namastê. Namastê. Namastê, gratidão, Lúcia, e gratidão a todos. Gratidão. Eu vou depois postar, pelo que eu entendi, eu tenho que postar no YouTube os mantras, não é isso? Uhum. Ou no nosso grupo, no grupo da Ética. Tá bem. Ética okay. Viva. Tá ótimo, ok. Tá. Perfeito. Muito obrigada. Gratidão por compartilhar tanta sabedoria. Gratidão a todos. É a forma que eu tenho de amar e dar. É isso aí, Lúcia. Amém. Cada um fazendo sua parte, né? O bolo fica pronto. Isso. Um beijo, amada. Que o Senhor Buda te proteja sempre. Ana e Albério, precisamos incluir a Fernanda no grupo de Ética Viva. A Fernanda Paz, ela é também do Instituto Heuristic. Então, tá bem. Ela está no grupo do Instituto Heuristic. Tá bem. Obrigada, Lucinha. Foi muito bom, viu? Muito Nada, bom. querida. Muito. Aquele último mantra maravilhoso, viu? Sim. O pessoal estava pedindo ele também. Estou ciente da necessidade, ó Senhor da vida e do amor. Foi o que a hierarquia pronunciou no momento de crise, quando o Senhor da vida perguntou: e agora? O que vocês querem? Como fazemos? Uhum. Beijo grande, querida. Beijo Tudo grande, de bom. Lúcia.
Fique em paz. Pode interromper a gravação e você fechar também a sala. Tá bem. Obrigada, Lúcia.